Hoje vamos ver um pouco da história da lógica matemática. História da lógica. As raízes da lógica encontram-se na antiga Grécia, com as concepções de alguns filósofos, entre eles Sócrates e Platão. Entretanto, no sentido mais geral da palavra, o estudo da lógica remonta ao século IV a.C. e teve início com Aristóteles. Ele criou a ciência da lógica baseada na teoria do silogismo e suas principais contribuições foram reunidas em uma obra denominada Organon, que significa instrumento para o pensamento correto e para a verdadeira ciência. Aristóteles se preocupava com as formas de raciocínio que, a partir de conhecimentos considerados verdadeiros, permitiam obter novos conhecimentos. Por isso a lógica aristotélica é também chamada lógica formal. A lógica aristotélica perdurou por mais de 2.300 anos e inegavelmente não pode ser substituída, mas por outro lado pode ser aperfeiçoada e evoluída. História da lógica matemática. Na era moderna, Leibniz realizou pequenas contribuições analíticas para o desenvolvimento da lógica matemática. Movido pelo ideal de uma língua característica universal e considerando que a silogística é capaz de assegurar a infalibilidade do raciocínio reduzindo-o à forma, bem como o cálculo algébrico, que o de raciocínio, Leibniz se propôs elaborar um sistema que domine essas formas e seja aplicável a todos os domínios do pensamento. Entretanto, utilizava uma notação muito complicada para ser compreendida. No século XVIII, Euler recorreu a certos diagramas para representar as relações entre sentenças ou proposições, tendo em vista facilitar a compreensão das regras da boa argumentação. Venn aperfeiçoou os diagramas já utilizados muito anteriormente por Euler, representando conjuntos, sempre por círculos entrelaçados. A lógica matemática, como a conhecemos hoje através de uma notação matemática formal e axiomática, começou a ser estabelecida definitivamente a partir dos trabalhos de George Boole, publicando em 1854 o livro Uma Pesquisa sobre as Leis do Pensamento. Neste livro ele compara as leis do pensamento às leis da álgebra. Deve-se ressaltar que a obra de Boole ainda estava bastante incompleta, precisando de aperfeiçoamentos. O passo seguinte no desenvolvimento da forma matemática é dado por Frege. O primeiro trabalho importante de Frege, publicado em 1879, é o intitulado Escrita de Conceitos. Para finalizar o século XIX, tem-se as obras de Giuseppe Peano, que conseguiu elaborar uma notação matemática mais simples que a de Frege e que é utilizada até os dias de hoje. A simbologia de Peano, que conclui uma evolução anterior e, ao mesmo tempo, ponto de partida para a constituição do que se chama metalógica. Porém, o grande avanço propriamente dito foi estabelecido por Hansol juntamente com Whitehead, que publicaram os Principia Mathematica, 3 volumes de 1910 até 1913.
dá-se início aos surgimentos dos paradoxos dentro da lógica, embora ainda nesta época acreditava-se ser possível reduzir a matemática à lógica. Wittgenstein em 1922 e Post em 1921 estabeleceram a validade ou não de sentenças proposicionais através das tabelas verdade na lógica proposicional. Tarski em 1935 e em 1956, através da teoria de conjuntos dá-se uma definição explícita de verdade e de satisfação em lógica de primeira ordem. A lógica matemática ganhou grande destaque e passou a exercer grande influência na informática, inteligência artificial, entre outros campos da ciência. Obrigado por assistir. Até a próxima.